Seja muito bem-vindo a este aulão gratuito sobre projetos mecânicos, onde você vai conhecer na prática as 5 etapas do projeto mecânico. Se você está assistindo esse aulão, muito provavelmente seja um stakeholder, alguém que já acompanha o meu perfil do Instagram, ou seja um projetista mecânico que já atua na área, um estudante de engenharia mecânica, ou alguém que pelo menos tem interesse em atuar na área de projetos mecânicos. Eu sou o engenheiro Eric Souza, MBA em gestão de projetos, com mais de 15 anos de experiência na área de projetos mecânicos. A área de projetos mecânicos é uma das mais interessantes da engenharia mecânica porque os profissionais que realmente se destacam com projetos são muito bem remunerados. E além disso, é uma profissão que não é monótona. Todos os projetos são diferentes um do outro, o que traz uma dinâmica no dia a dia atuando com projetos. Nesta aula você verá na prática quais são as 5 fases do meu projeto mecânico, que é a primeira é o diagnóstico do projeto, a segunda é o pré-projeto, a terceira é o projeto executivo, a quarta é a verificação e a quinta é a entrega técnica. E aí você vai aprender como é que eu faço para fazer projetos mecânicos manufaturáveis, seguros, funcionais, que realmente solucionem o problema para o qual ele existe. Essa aula ela vai servir como um aquecimento para um evento que eu vou chamar de mini curso de projetos mecânicos, que vai ser ao vivo no meu Instagram. Então, ao finalizar essa aula, você já vai conseguir enxergar na prática quais são essas fases que eu utilizo em meus projetos mecânicos para se preparar então e se aquecer para o nosso mini curso. Estas fases são muito importantes para um projeto mecânico porque tu não pode partir diretamente para o modelamento 3D. Tu não vai conseguir tirar as ideias da tua cabeça e passar para o computador. Por isso é muito importante fazer todas as fases para tu buscar as informações necessárias para poder fazer o teu projeto. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para a aula, bora lá! Então, pessoal, agora nós vamos ver na prática quais são as fases da minha metodologia de projetos mecânicos. Em todos os projetos, a primeira fase que eu faço é o diagnóstico do projeto, que é a fase onde nós vamos buscar as informações necessárias para poder iniciar o projeto. Todo o nosso projeto vai ser baseado nessas informações que nós vamos buscar no diagnóstico. Então, o produto do nosso diagnóstico do projeto, o resultado final, é um documento de requisitos e restrições do projeto. Tá? Então aqui é um exemplo, por exemplo, no projeto de ponte rolante monoviga para movimentação de peças e conjuntos soldados, eu tenho um vão que é a distância entre centro dos trilhos de 18.000 milímetros e todas as informações aqui que eu busquei nessa fase de diagnóstico do projeto. Ela é uma fase onde eu tenho várias etapas, tá, pessoal? Como eu busco a real necessidade daquele projeto, né? Então, quando chega uma necessidade para mim de um projeto mecânico, às vezes não é aquela necessidade que realmente vai solucionar o problema, então eu descubro qual o real problema, eu faço uma pesquisa de mercado, eu faço uma busca das normas e as leis que regem aquele tipo de equipamento, eu faço entrevista com os stakeholders, que são as pessoas responsáveis pelo aquele projeto, para que eu busque todas essas informações aqui e consiga criar esse documento de requisitos e restrições. E esse documento ele tem que ser quantificado, tá, pessoal? O que é ser quantificado? É aqui, ó, o vão é 18.000 milímetros, não é um vão grande, não é um vão pequeno. A capacidade da carga é 5.000 quilos, não é acima de tanto. Então, eu tenho que sempre quantificar, tá? Ser exato, porque todo o meu projeto vai ser baseado nesses dados aqui. Então, eu não posso dizer, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu vou comprar uma casa com um quarto grande, tá? Mas um quarto grande para ti pode não ser um quarto grande para mim, tá? Então, pessoal, depois eu vou mostrar aqui todas as etapas, todas as fases que eu utilizo no meu projeto aqui nesse aulão. Mas nós vamos ter logo adiante aí um evento onde eu vou esmiuçar etapa por etapa de cada fase, tá? Para que vocês realmente compreendam, dicas do dia a dia e como é a melhor forma de se fazer cada uma dessas etapas. Então eu vou mostrar todas as fases aqui para vocês, vou dar exemplos e aí nós vamos ter um evento onde nós vamos esmiuçar melhor para que vocês realmente compreendam como um todo, tá? O projeto mecânico em si. Então, essa é a fase do diagnóstico do projeto, onde nós buscamos os requisitos e as restrições. E aí nós vamos para a fase, tá, de criação dos esboços e o desenho de aprovação, que é a fase de pré-projeto. Então, a primeira fase é o diagnóstico do projeto, na segunda fase, que é o pré-projeto, eu faço a criação dos esboços e o desenho de aprovação para o cliente.
Por quê? Porque eu aprovando, né, eu fazendo um desenho de aprovação e aprovando com o cliente antes de fazer todas as outras fases do projeto, eu poupo muito tempo de retrabalho. Então, digamos que o cliente que eu não fiz um desenho de aprovação, não emiti para o cliente, faço todo o projeto executivo, validação, né, todos o modelamento 3D, os detalhamentos de fabricação, aí vou fazer a entrega técnica com todos os documentos e aí tem muitas alterações para fazer no projeto. Olha quanto tempo de retrabalho eu vou ter que eu poupo se eu criar antes na fase de esboço aqui um desenho de aprovação e já aprovar anteriormente com o cliente, seja ele um cliente externo, né, de uma outra empresa, ou um cliente interno que pode ser uma pessoa de outro setor da minha empresa, ou às vezes até, né, o superior da gente. Então, pessoal, esse aqui é um desenho de aprovação, tá? Criado no software AutoCAD, tá? Então, aqui dentro do AutoCAD, ó, primeiramente eu fiz todo esse esboço aqui, linha por linha, tá, pessoal? Isso eu mostro dentro do Fábrica de Projetistas, que é o meu treinamento, né, completo aí sobre projetos mecânicos. Lá eu explico, realmente mostro na prática, tá, cada uma das etapas fazendo, assim como eu vou mostrar para vocês aqui, só que lá a gente faz todo o projeto junto. Então, nós vamos criar, lá a gente cria linha por linha aqui desse projeto, desse desenho de aprovação, tá? Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês, ó, é que no desenho de aprovação vai aqui os requisitos e as restrições que nós levantamos lá no diagnóstico do projeto, porque assim o cliente vai aprovar esses requisitos e restrições e ele vai aprovar e o projeto vai atender a todas as necessidades dele. Então a gente faz aqui uma vista superior, tá? Aqui é uma vista em planta baixa da ponte rolante, mostrando o comprimento do caminho de rolamento, mostrando o vão, né, as tolerâncias permitidas pela norma, tá? Então tudo essas informações aqui eu busquei lá no diagnóstico do projeto. Então, mesmo que tu não soubesse nada de ponte rolante, fazendo o diagnóstico, fazendo a pesquisa de mercado, buscando as normas, fazendo todas as etapas do diagnóstico, tu busca todas as informações necessárias para fazer o projeto. E assim, tu tem condições de fazer projetos que tu não tem o know-how antes, que tu não tinha experiência naquele tipo de projeto. Então, né, nesse evento eu vou esmiuçar todas as etapas do diagnóstico para vocês entenderem isso, que fazendo um diagnóstico do projeto, tu busca as informações necessárias para poder fazer o projeto mecânico. Então, aqui uma vista frontal, né, onde tem aqui a talha, as aproximações máximas da talha para o cliente aprovar, ver se essa aproximação máxima aqui é suficiente para ele ou não, tá? Detalhes aqui de como funciona aqui a parte da roda, do eixo, chaveta, mancal, tá, pessoal? Então eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de como que eu faço, né, a criação. Por exemplo, vamos criar uma peça aqui, o eixo, dentro do AutoCAD, tá? Então, aqui, ó, lembrando que nós estamos na fase de pré-projeto, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, ó, é uma cabeceira. O que que é uma cabeceira? Aqui eu tenho uma roda, tá, lisa. Dentro dessa roda aqui eu tenho um eixo. Nesse eixo aqui, ó, eu tenho o corpo da cabeceira, que é essa chapa soldada aqui, é o corpo da cabeceira. Aí passa o eixo, eu tenho a roda, eu tenho buchas aqui separadoras, tá? E o mancal, os dois mancais. Então, o que que vai dar, por exemplo, eu vou fazer o projeto do meu eixo. Eu tenho a roda, tá? Eu tenho o corpo aqui já. Eu tenho os mancais, da onde eu tiro as informações dos mancais? Eu tenho uma parte, uma das etapas é a etapa onde eu busco, tá, as informações nos fornecedores, eu chamo de seleção de equipamentos. Então, isso é para acionamentos, é para elementos de máquina. Então, eu vou buscar, né, essas informações do equipamento e aí eu vou ter aqui, ó, por exemplo, o mancal quadrado, tá? Então eu busquei, eu primeiro dimensiono, depois que eu dimensionar, eu vou no site do fornecedor ou no catálogo e aí seleciono qual que eu vou utilizar. No caso aqui, ó, do mancal, eu entro lá no site da SKF, eu busco essa especificação técnica dele com todas as dimensões e ainda baixo o modelo 3D e as vistas em 2D. Então já vem para nós aqui essas vistas em 2D, né? Eu monto ela aqui, então eu montei os mancais no corpo, né? Botei a roda, coloquei as buchas espaçadoras para espaçar, né? Uma bucha de nylon para espaçar a roda aqui do mancal, e aí vou fazer o projeto do eixo. Para fazer o projeto do eixo, eu tenho já aqui o diâmetro dele, né? Que é o diâmetro que eu tenho do mancal e o diâmetro da roda, que no caso vamos clicar aqui ó, em Dimension, clico aqui nessa face externa, clico na outra face externa aqui e vejo que é 60 milímetros, tá? Então eu tenho um eixo aqui de 60 milímetros. Aí, para fazer aqui, ó, eu tenho o comprimento, né, que vai da face de um mancal até a face do outro. Eu passo 1 milímetro aqui para ter uma folguinha e aí vou fazer o rasgo do anel elástico, tá? E como que eu sei, né, onde eu tiro essas informações para fazer o rasgo do anel elástico? Aí eu tenho aqui, ó, pessoal, a norma, tá? Essa aqui é de chavetas e essa aqui de anel elástico, tá? Então, aqui na norma, tá? Ela já me diz aqui, ou tem catálogos de fornecedor.
quanto que eu tenho que ter de comprimento do eixo sobrando depois do rasgo do anel elástico, qual que é a largura do rasgo do anel elástico, qual que é o diâmetro externo, né, e o diâmetro interno ali. Então, eu busco essas informações aqui pelo diâmetro do eixo. Então, aqui o D1 é o diâmetro externo do eixo. Aí eu venho aqui, ó, em diâmetro 60. Aí eu faço uma seleção aqui. E aí eu vou ali em cima e olho qual que é o valor do N, né, que é o quanto que eu tenho que ter de eixo depois do rasgo do anel, e do M, que é o valor do rasgo. Aí eu venho aqui, ó, M, venho para baixo até onde eu selecionei, tá aqui, 2,15 é o M. Qual que é o valor de N? Eu volto lá para cima, N aqui, ó, N mínimo. Aproximo aqui, 4,5. Qual que é o diâmetro interno, tá? Que é o D, vamos olhar ali, D2. Eu venho aqui em, isso aí, D2. Eu tenho que achar aqui o D2 na tabela aqui em cima. Tá aqui, ó, D2, que é o valor da ranhura, né? Então, eu venho aqui no D2, aqui do diâmetro 60, ó, e vejo que é 57, tá, pessoal? Então, aqui eu tiro as informações para poder ir lá para o meu esboço, né? E fazer essas dimensões aqui do rasgo de anel. Então, eu sei aqui qual é o diâmetro que eu tenho que ter aqui interno, eu sei qual é essa largura aqui, sei qual a outra largura. O chanfro, tá, pessoal, eu faço que é para não ficar uma aresta cortante. Então, já é um dos pilares do projeto mecânico, né, que eu ensino também os pilares do projeto mecânico, e vou falar para vocês sobre isso lá no evento, que é tu ter a segurança, né, tanto do operador quanto de quem vai fabricar. Então, eu diminuir as arestas cortantes é uma das coisas que facilita a segurança. Então, é bom ter chanfros aqui, tá, pessoal, na parte externa para não ficar aresta cortante. Aí, por exemplo, eu tenho que ter o rasgo de chaveta, tá? Vamos fazer agora, vamos criar esse esboço junto aqui do rasgo de chaveta no eixo, para a gente ter o esboço do eixo para fazer depois o modelamento de fabricação, tá? O modelamento 3D. Então, eu vou dar aqui um CO, que é, CO é o atalho para copy, ou eu posso vir aqui em copy, ó, pessoal, copy, selecionar aqui esse bloco que eu tenho, aperto com o botão direito do mouse para dar um enter, clico com o botão esquerdo, arrasto aqui na horizontal e clico novamente. Dou um ESC. Então, eu só fiz uma cópia do bloco para cá. Agora, eu posso vir aqui, ó, no comando Explode, clico aqui no bloco e aperto o botão direito do mouse para dar o Enter. Ele explodiu o bloco. E agora eu tenho aqui todas as linhas separadas, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui com o mouse, ó, somente o eixo. Vou vir aqui em Copy. Aí clico com o botão esquerdo do mouse, arrasto para baixo e clico novamente. Então, eu fiz uma cópia somente do eixo, tá? Eu vou deletar essas linhas aqui, que estão cortadas ali porque eu tenho, né, muitas coisas montadas ali naquele bloco. E aí, vou criar uma linha nova. Line, clico aqui nessa extremidade, arrasto o mouse, clico ali na outra extremidade. Dou um ESC, venho em Line novamente, clico nessa extremidade aqui. Opa, cliquei errado. Line, clico aqui na extremidade, arrasto e clico aqui na outra extremidade. Ok, já estou aqui, né, com o eixo e agora eu vou fazer o rasgo de chaveta, que é esse rasgo aqui, tá? Para que nós possamos ter aqui o nosso esboço, esboço executivo, que eu chamo, para fazer, né, o projeto, todo o restante do projeto. Então, como que eu faço aqui? Eu posso pegar uma linha, né, que é uma line, e clicar aqui na minha chaveta, porque o que que eu tenho esse comprimento aqui de chaveta? Que é para não passar da roda, né, e não bater aqui na bucha espaçadora. Então, eu tenho que ter ele menor que a largura da roda. Então, eu posso clicar aqui e arrastar para baixo, tá, para usar como referência. Ou então, pessoal, vou deletar aqui, nós temos um comando que se chama xline. Se eu digitar aqui, ó, XLINE e dar um Enter, aí, pessoal, eu posso vir aqui simplesmente clicar neste ponto aqui e aí eu posso fazer uma linha infinita tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Então, ó, eu arrasto o mouse para cá em direção, né, à vertical e dou um clique, ele já faz aqui uma linha na vertical. Aí eu posso dar um ESC, dar simplesmente Enter de novo, ele faz a última operação que eu fiz, que no caso é o Xline. Eu posso escolher também aqui, ó, pessoal, aparece aqui embaixo, se eu digitar H, ele faz horizontal, se eu digitar V, ele faz vertical, se eu digitar um A, ele faz em ângulo, escolher um ângulo. No caso, eu vou digitar V aqui, ó, para vertical, Enter, e aí eu só escolho o ponto, que é o ponto da extremidade aqui da chaveta, e ele faz uma linha vertical também, tá? Eu poderia fazer isso simplesmente com linha também, né, pessoal? Selecionando a linha, clicando aqui e arrastando para baixo, tá? Mas aqui estão minhas referências verticais aqui, então, do comprimento ali da nossa chaveta. Agora, nós vamos fazer aqui o esboço da chaveta. Como que eu sei qual a largura que tem que ser a minha chaveta aqui para fazer a vista dela nessa vista superior? Eu posso olhar aqui, ó, lá na nossa, na norma, tá? Que é a DIN 6885. Então, existem tabelas, tá? Para a gente conseguir enxergar isso. E essa aqui é uma dessas.
Para cada diâmetro de eixo, eu tenho uma norma aqui das dimensões da chaveta. E no caso aqui, ó, do diâmetro 60, eu vou ter a largura B. Então, vamos olhar aqui, ó, diâmetro do eixo, se eu olhar aqui embaixo, diâmetro 58 a 65, é o nosso de 60. Aí eu posso ver aqui ó, em largura B, 18. Então, a largura da chaveta aqui vai ser 18. Aí eu volto ali para o nosso esboço, vou criar um círculo, tá? Vou selecionar aqui como centro, diâmetro 18. Ó, D, 18. Eu cliquei no centro, digitei D, Enter, 18, Enter. Aí eu faço um círculo com diâmetro 18, tá? No SolidWorks, vocês vão ver depois, eu consigo criar diretamente assim um oblongo, tá? Que é o formato da chaveta. Aqui eu crio o diâmetro, tá? Depois eu venho aqui, ó, seleciono ele, venho em Move, seleciono aqui a extremidade dele e trago para a linha. Por quê? Porque aqui é a extremidade da chaveta, tá? Aí eu posso simplesmente clicar nele, vir em Copy, selecionar a outra extremidade dele, aqui o quadrante, e trazer até a linha final. Dou um ESC. Então aqui, tá? Estão com a largura da nossa chaveta. Aí eu venho em Line e eu tenho que selecionar esse quadrante superior. Se ele não estiver aparecendo aqui para vocês, vocês segurem o Ctrl e apertem o botão direito do mouse. Aí aparece aqui em quadrante. Clico aqui no quadrante, seguro o Ctrl, botão direito do mouse novamente, clico em quadrante e clico aqui. Ok, agora eu seleciono esta linha, né? Eu posso copiar ela deste quadrante aqui, arrastar para baixo, Ctrl, botão direito do mouse, quadrante novamente e clico aqui embaixo. Agora eu venho na ferramenta Trim, seleciono essa linha de baixo, a linha de cima, aperto o botão direito do mouse e digo que a parte que eu quero cortar, que é a parte de dentro desses círculos. E aí já estou aqui com o oblongo, que é o formato da minha chaveta, tá, pessoal, para esse eixo. Deleto essas linhas aqui, eu já estou aqui com o desenho, né, o esboço, o esboço executivo que eu chamo do projeto do eixo, tá, pessoal? Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês aqui do AutoCAD, tá? Eu vou deletar aqui, que é só para mostrar para vocês. Então, e aí no final, depois de a gente criar o esboço do projeto, né? Quando são projetos grandes, nós fizemos este desenho de aprovação aqui com um formato padrão, tá, pessoal? Que eu disponibilizo também ali no treinamento, todos os formatos, tanto no AutoCAD quanto no SolidWorks, etc. Os formatos que vocês podem utilizar o selo de vocês, seja da empresa de vocês, né? Ou seja, para projetos freelancer, tá? Então, depois do desenho de aprovação, onde o desenho é aprovado pelo cliente, nós vamos para a fase do projeto executivo. Na fase de projeto executivo, nós temos o modelamento 3D aqui da nossa ponte rolante. E aí, então, nós modelamos todas as peças. O problema, pessoal, é quando a pessoa quer vir direto para o 3D e fazer o projeto. Quando são projetos simples, como é o caso do eixo ali, a gente até pode fazer ele direto aqui no modelo 3D. Desde que eu já tenho outras partes. Mas imaginem que eu não fiz o diagnóstico do projeto, não fiz o pré-projeto, venho direto para o modelo 3D, eu não sei como é o prédio do cliente, eu não levantei aqui as estruturas, né, do cliente, e aí venho direto para o modelo 3D, eu não tenho de onde tirar as informações. O que eu queria ter mostrado para vocês lá no diagnóstico, não mostrei, ó, que isso aqui é uma das partes, fazer o levantamento de campo, tá? Então eu vou a campo e tiro as dimensões lá de como é o local de aplicação do projeto, ou tiro as dimensões de projetos parecidos para poder me basear para o projeto, tá? Eu vou falar mais detalhes sobre isso tudo aqui no nosso evento, mas aqui, ó, pessoal, é um exemplo de levantamento de campo, tá? Então, nesse levantamento de campo ali, eu fiz o levantamento dessas estruturas metálicas, que elas aparecem tanto ali no nosso desenho de aprovação, ó, quanto aqui no nosso modelo 3D, tá? E se eu não fizer aquela fase do diagnóstico do projeto, eu não tenho as informações para poder iniciar o projeto. Então, eu venho para frente do computador e travo. E é isso que acontece com a maioria dos projetistas iniciantes, ou as pessoas que querem iniciar na área de projeto, tentam vir direto para o SolidWorks e as ideias não saem da cabeça para o computador, porque não fizeram as outras fases antes, ok? Então, pessoal, esse aqui é o modelamento 3D. Tá? Então, nós fizemos o diagnóstico do projeto, fizemos o pré-projeto e aí vamos para o projeto executivo, onde no projeto executivo eu vou selecionar, né, todos os equipamentos, como os acionamentos, aqui no caso do motorredutor, os mancais, que são os elementos de máquina. Então, eu seleciono, tá, pessoal, os equipamentos que eu vou utilizar no projeto e parto, né, para o modelamento 3D. E no modelamento 3D nós modelamos peça por peça, tá, pessoal? Nós fizemos os conjuntos, tá? Se vocês verem aqui, ó, eu tenho subconjuntos, eu tenho o conjunto aqui da estrutura existente no cliente, né? Eu tenho aqui, ó, se eu abrir a minha talha,
eu tenho a viga caixão e a cabeceira. Se eu abrir aqui, ó, deixa eu só levantar aqui na árvore. Essa aqui é a árvore, tá, pessoal, do SolidWorks. Então aqui eu tenho, ó, a viga caixão separado, eu tenho as cabeceiras, né, o conjunto montado da cabeceira. Então se eu abrir aqui, por exemplo, a viga caixão, ó, vou dar um abrir submontagem, ele vai abrir o modelo da viga caixão, tá, que é feito chapa por chapa, né, e montado ele. Então é trabalhoso, pessoal, e a gente fazer todo esse trabalho diretamente e depois ter muitas alterações para fazer dificulta muito o trabalho, tá? Se eu clicar aqui, ó, e vir aqui em alterar transparência, ó, vocês vão ver que eu tenho até os reforços da viga caixão ali por dentro, né? Então, realmente o projeto sai completo para que na próxima parte do projeto executivo, que é o detalhamento de fabricação, eu tenha todos os detalhes ali para poder fazer, né, um detalhamento de fabricação correto, chamando todos os itens. Inclusive, eu vou voltar aqui para a montagem, ó, dei um Ctrl Tab, eu tenho até todos os parafusos, né, que eu monto aqui, ó, da viga caixão na cabeceira, tá? Eu tenho um anel elástico ali que é utilizado, ó, no eixo, tá? Todos os parafusos que fixam o mancal. Então, realmente, a gente faz o projeto completo aqui na fase de projeto executivo, né, o modelamento inteiro, para poder ir para a próxima parte do projeto executivo, que são os detalhamentos de fabricação. Então, além do SolidWorks, tá, pessoal? Esse aqui é o SolidWorks, tá? Que é o software mais utilizado para projetos mecânicos no Brasil. Eu ensino dentro do Fábrica de Projetistas também, tá? O NX. Eu vou clicar aqui, ó, no NX, que é o software da Siemens, né? Para CAD, ele é utilizado para CAM também, e é por isso que ele é o software mais utilizado pela indústria automotiva. Eu ensino também, tá, dentro do Fábrica de Projetistas. Esse aqui é o projeto do transpolimentador robotizado, que eu tenho inclusive, né, aulas gratuitas no YouTube, onde eu mostro, né, passo a passo aqui a criação desse projeto na prática. Dentro do meu Instagram tem um link na biografia do perfil, onde tu pode clicar ali, acessar o canal do Telegram, acessar o canal do YouTube, né? E dentro do Instagram também eu trago diariamente, né, pessoal, através dos meus stories ali, muitas dicas, né, do dia a dia de projetos mecânicos, tá? Então, pessoal, esse aqui é o software NX, aqui está o modelo 3D, e aí dentro do projeto executivo, a próxima etapa depois do modelamento 3D são os detalhamentos de fabricação, né? E aí tu tem que saber fazer um detalhamento de fabricação de acordo com as normas de desenho técnico mecânico, para que possa ser interpretado por qualquer pessoa que tenha, né, um mínimo nível de conhecimento para interpretar um desenho técnico. Aí, pessoal, por exemplo, aqui no NX, ó, nós vemos em Application, Drafting, e aí aparece aqui, né, o detalhamento de fabricação, que é feito conforme as normas, vista superior, vista frontal, né, se eu tenho um corte, aí está sinalizado o corte, tenho detalhe, chamo com os balões aqui todas as peças da lista, tenho a lista de material, né, eu tenho aqui o selo, a legenda, né, conforme as normas, tá? No diedro brasileiro, que é o primeiro diedro, né, isso eu vou comentar mais com vocês aí, então, no evento, né, que vai ter, eu vou falar, onde eu vou esmiuçar todas essas etapas e vou falar mais detalhes. Então eu tenho o diedro brasileiro, que eu tenho aqui, ó, a vista superior, aqui fica a vista frontal, e quando eu vou virar para o lado eu rebato, né, eu rebato a peça. Então isso é o primeiro diedro, conforme está mostrando aqui, ó, esse cone quando vira para cá eu enxergo a parte frontal dele. O terceiro diedro, que é utilizado pelos americanos, eu enxergaria a parte de trás do cone nessa vista lateral, tá? Então, pessoal, isso aqui é um detalhamento de fabricação. Eu vou mostrar para vocês um detalhamento de fabricação do eixo também, tá? Então, vamos vir aqui em Application, Modeling. Mas antes de mostrar o detalhamento de fabricação do eixo, vamos modelar um eixo na prática, ali no SolidWorks, tá? O SolidWorks é o mais utilizado aí, né, por todos, então vamos fazer o projeto do eixo no SolidWorks. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho o eixo, tá? Se eu clicar aqui, ó, nesta face e botar aqui vista de seção, eu consigo verificar, tá, um corte aí no meu projeto, né? Eu seleciono essa seta aqui, vou arrastando para trás e nós vamos cortar a cabeceira para enxergar ali, ó, eu tenho o pinhão, né, dentado, tem a roda dentada também. A gente faz, dentro do Fábrica de Projetistas, nós calculamos aqui a rotação desse motorredutor para poder saber a diferença aqui da rotação do pinhão para a roda dentada e saber qual a velocidade que a cabeceira vai andar, para poder atingir um dos nossos objetivos lá do diagnóstico do projeto, que é a velocidade de translação aqui da ponte. Então aqui do outro lado, ó, pessoal, está esse eixo. Eu vou fazer um corte no outro sentido aqui, vou dar um X aqui, vou virar para cá, selecionar essa face, colocar aqui em vista de seção, e aí vou, ó, pegar essa seta aqui, botar mais para trás, para poder chegar no eixo ali. Eu poderia ter selecionado o plano do eixo também, tá? Mas a ideia aqui é só mostrar para vocês, ó, que aqui está aquele eixo conforme o nosso esboço lá.
Então está aqui, eu tenho as buchas espaçadoras, tenho o mancal, que eu baixei o modelo 3D lá do nosso fornecedor, né, pessoal? Então esses tipos de equipamento como o motorredutor, o mancal, nós não modelamos tudo, nós baixamos do fornecedor, tá? Eu mostro isso passo a passo também. Então aqui, ó, está o anel elástico, né, conforme ali a nossa ranhura que a gente fez. Então está aí o projeto do nosso eixo. Eu vou abrir ele, vou dar um ESC aqui para mostrar a chaveta também para vocês. Vou clicar nele, vou dar um open, tá? E aqui vai aparecer ele também com um rasgo de chaveta conforme a norma e conforme nós fizemos lá no nosso esboço, tá bom? Ó, aqui está o eixo. Ah, Eric, como que eu faço, né, o modelamento desse eixo, ó? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou dar 2 cliques, vou clicar aqui em esboço, editar esboço, e aí vocês vão ver que no primeiro esboço, tá, pessoal, é só metade aqui, ó, do perfil. Então eu clico aqui, ó, inline, arrasto para cá, venho para cima, arrasto para o lado, faço aqui o formato, né, que é o meu eixo aqui, com o rasgo do anel e tudo. E aí depois que eu finalizar o esboço, eu venho aqui em ressalto, base revolucionado e ele faz revolução. Então eu desenho só metade do eixo e faço uma revolução para ele fazer esse formato aqui. E por último eu faço o rasgo de chaveta, né? Que é aqui, ó. Eu vou deletar, tá? Esse rasgo de chaveta para a gente fazer junto aqui. Então, nós vamos fazer que nem a gente fez ali no AutoCAD, nós vamos fazer o rasgo de chaveta junto aqui. Vou deletar aqui esse código extrudado, ó. Deletei. Dou um sim aqui para deletar ele. Ainda ficou aqui o esboço. Vou deletar, porque nós vamos fazer ele do zero, tá? Deletar o esboço também. E sim, tá? Então aqui, digamos que nós fizemos a primeira parte, tá? Que é a revolução. Eu posso desenhar, tá, pessoal, linha por linha, como eu posso copiar. Eu já deletei o nosso esboço, né? Eu poderia ter copiado o esboço ali do AutoCAD e dar um Ctrl V aqui no esboço do SolidWorks, que ele já faz aqui, eu já seleciono a revolução e ele eu consigo aproveitar o esboço que eu criei ali no AutoCAD para fazer o esboço da revolução aqui no SolidWorks também, tá? Então agora nós vamos fazer o rasgo de chaveta. Primeiramente eu tenho que criar um esboço, tá? Porque eu crio o esboço para fazer o desenho e depois eu utilizo uma das ferramentas de recursos aqui, que é o ressalto base extrudado, o ressalto revolucionado, corte extrudado. Então essas ferramentas aqui fazem o modelo 3D em si. E antes de fazer o modelo 3D, eu crio um esboço, que é o esboço é as linhas, né, que eu vou utilizar do desenho para utilizar um dos recursos de modelamento 3D. Então, para criar o esboço, primeiramente, ó, eu clico aqui na janela esboço, né? Eu tenho que selecionar um plano. Eu tenho plano frontal, plano superior, plano direito, ou posso até mesmo criar um novo plano, tá? Mas no caso aqui, ó, vamos utilizar o plano superior, porém eu quero fazer o rasgo de chaveta aqui em cima do eixo. Aí eu tenho uma opção que eu vou mostrar para vocês ali, que é utilizar um offset do plano na hora de fazer o recurso para que ele inicie aqui em cima, tá? Então, selecionei aqui o plano superior, venho aqui, ó, em esboço, tá? Para criar um esboço, e aí ele já criou o esboço aqui no plano superior, tá? Eu já estou dentro do esboço. Aí eu vou selecionar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de ranhura reta, mas antes disso eu vou vir aqui na minha orientação de vista, vou selecionar a parte de cima do cubo para enxergar o eixo aqui de cima, tá? Então, perpendicular aqui à nossa vista. Eu selecionar aqui a ranhura reta, e aí eu venho aqui até o centro do eixo, né? Faço um clique, arrasto para o lado, faço outro clique, e aí eu arrasto para cima aqui e clico novamente. Então aqui está o formato já da minha chaveta. Agora que eu tenho o formato, eu dou um ESC, eu venho em dimensão inteligente e começo a colocar as dimensões do meu esboço, tá? Então quais são as dimensões? Eu posso olhar lá no meu esboço executivo, se eu vier aqui em Dimension, que do externo até o externo aqui da minha chaveta eu tenho 80, tá? Então eu vou ter 80 por fora da chaveta. E a largura, vocês lembram que a gente olhou ali na norma de chaveta, né? Que está aqui, que é de, ó, dos 58 a 65, largura 18, tá? Então a nossa largura aqui, né, do rasgo de chaveta é 18, né, pessoal? Que é essa largura ali, no eixo. Então, voltamos lá para o nosso SolidWorks, para o nosso eixo, e eu vou colocar as dimensões. Então, eu tenho aqui, ó, daqui até aqui, ele pegou do centro. O que é a minha distância aqui do centro? 80, que é o final, menos 18, tá? Que é metade de um diâmetro de um lado e metade do outro. Ok, então eu tenho 62 aqui para que fique 80 aqui de fora até fora. E a minha largura aqui, é só dar um clique numa linha, um clique na outra e digito aqui 18, Enter. Então a minha largura do rasgo de chaveta é 18. Agora eu tenho que colocar a posição dele aqui na horizontal, né? Deixa eu dar um ESC aqui, só para vocês verem que se eu selecionar ele aqui e arrastar, ele está solto somente aqui, ó, neste sentido. Eu não consigo arrastar ele para cima ou para baixo. Eu só consigo arrastar ele
na horizontal, tá? Então eu só preciso travar a horizontal, porque quando eu criei ele aqui, eu já criei ele, né, em cima dessa linha de centro. Agora eu venho aqui em dimensão inteligente, seleciono a face aqui, seleciono a aresta, clico aqui e eu não sei quanto que é a metade. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, 140, tá? Vou dar um OK. Tá, agora eu venho aqui, clico nesta linha, clico na outra face e eu vou criar aqui uma dimensão acionada. Ó, tornar acionado por dimensão. Ok. Por quê? Porque eu não consigo editar ela só está mostrando para mim qual o valor que está ali. O que está dizendo para mim a posição que ele vai ficar é essa aqui, que é uma dimensão acionadora, certo? Então, ó, eu tenho 9,3 de diferença. Então, seria metade de 9,3, né? Que é 4,65. Mas eu posso vir aqui e editar o 140, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 140. Se eu não quiser botar já o valor final, eu posso fazer até uma formulazinha aqui, ó. Mais, aí eu abro parênteses, 9,3 dividido por 2. Fecho parênteses, dou um OK. E ele já botou aqui, ó, 144,65. Então, eu tenho igual e igual. Então, está bem no centro a minha chaveta. Venho aqui em sair do esboço, ó, nessa setinha aqui em cima. Saio do esboço, venho em recursos, corte extrudado. Ele já selecionou o meu esboço aqui, só que eu estou fazendo um rasgo lá no meio, ó, pessoal. Então, não é aqui no meio que eu quero fazer o meu rasgo de chaveta. Então, aqui no D, em vez de estar D plano de esboço, eu altero para offset. No offset, eu vou digitar 30, porque o meu eixo tem diâmetro 60, certo? Então, do meu plano aqui no centro, eu vou botar 30, ele vai iniciar o meu esboço, ó, exatamente na face da superfície ali, tá? E agora eu tenho que dizer qual a altura aqui do rasgo. A altura eu tenho que verificar lá na minha norma de chaveta. Qual que é a altura? Ó, se eu der um zoom aqui, eu tenho o rasgo de chaveta aqui, T1, tá? T1 é a altura do meu rasgo no eixo. Então, eu venho aqui, ó, em T1, tá? E vou olhar aqui, ó, para eixo de 58 a 65, o T1 é 7, tá, pessoal? Aqui, ó, 7. Então, eu volto lá, digito 7 e dou um OK. E ele já vai fazer aqui o rasgo, né, da minha chaveta com altura de 7. Dou OK. Ali, ó, está feito já o rasgo da chaveta, está pronto o modelo 3D do nosso eixo, ok? Então, depois do modelo 3D, como eu estava falando para vocês, nós vamos para os detalhamentos de fabricação. E aí eu vou abrir um exemplo aqui no NX aqui, tá? De um outro eixo aqui do NX. Vou pegar aqui o eixo do motor, vou clicar com o botão esquerdo, venho em Open Window, venho em Applications e venho em Drafting. Como vocês podem ver, eu trabalho com as duas ferramentas, tá? Obviamente, tu vai fazer um projeto todo com uma ferramenta só. Toda a ponte rolante eu fiz no SolidWorks. Todo o transpolimentador robotizado eu fiz no NX. Eu acho importante que vocês aprendam duas ferramentas, porque os softwares, pessoal, eles são apenas ferramentas, tá? Os softwares são só ferramentas. Tu tem que entender de projetos mecânicos para ter a capacidade de fazer um projeto mecânico, tá? Então, tu aprendendo duas ferramentas, tu vai ver que a forma de trabalho delas é a mesma. A mesma coisa que eu fiz ali no SolidWorks, se eu fizer no NX, até o nome das ferramentas são muito parecidos, tá? Então, tudo isso eu tenho até um vídeo sobre isso no YouTube, comparando o SolidWorks com o NX, né? Vocês podem ver lá também. Então, aqui é um exemplo de detalhamento de fabricação de um eixo, por exemplo, com rasgo de chaveta, tá? O eixo aqui, ó, trefilado, porque o laminado ele não vem com acabamento superficial e o trefilado ele já vem com acabamento superficial suficiente para tu colocar, por exemplo, num rolamento de mancal. Aqui eu venho, boto as tolerâncias conforme diz lá na norma para mim, aqui, né, do rasgo do anel, do rasgo de chaveta. Tem o corte aqui para colocar as tolerâncias aqui do rasgo de chaveta, tá, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo aí de detalhamento de fabricação. Depois do detalhamento de fabricação, nós fizemos a lista de materiais para compra, a lista de itens para manutenção e vamos para a fase de validação do projeto. Na validação do projeto, pessoal, eu faço cálculos analíticos ali para realmente validar o projeto, tá? Ver se realmente ele está de acordo, está seguro, tá? E aí nós vamos para a parte da validação também por análise de elementos finitos, que eu utilizo o software FEMAP, tá? Então, na análise de elementos finitos, nós temos o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento. No pré-processamento, tá, pessoal, é mais ou menos isso aqui. Eu vou desenhar ali o formato, ó, no caso da viga caixão, tá? Aí vou botar aqui o comprimento dela, vou botar as cargas que eu tenho, tanto da carga de peso próprio, tanto as cargas que atuam, que é a carga da talha, né, em cada uma das rodas. Então eu tenho peso distribuído em cada uma das rodas da talha, eu vou ter as cargas ali em cada uma das rodas.
Então, aqui no pré-processamento, nós selecionamos o tipo de elemento, a forma geométrica, o material, a malha, as cargas e as restrições. Depois do pré-processamento no software FEMAP, eu tenho o NX Nastran por dentro do FEMAP, que é um software, né, que foi fabricado pela NASA, para vocês terem uma ideia, que faz todo o cálculo da análise de elementos finitos. E aí o FEMAP mostra para nós, né, o Sim Center FEMAP, esse resultado da análise de elementos finitos, né, que é um resultado gráfico. E aí eu consigo verificar nele ali a tensão máxima atuada, a deformação máxima, né, a deformação elástica, né, pessoal? A gente não pode entrar no limite de deformação plástica. Tudo isso eu ensino para vocês também dentro do treinamento, né? E vou comentar com vocês também no nosso evento, tá? Que nós temos ali uma tensão admissível do projeto, já com um fator de segurança em relação ao limite de escoamento do material, e eu não posso atingir nessa minha análise, nessa minha verificação, né, um resultado maior do que essa minha tensão admissível ou que a minha deformação admissível. Tá? E essa deformação admissível, essa tensão máxima, elas são dadas pela norma, tá? Então, no caso, eu busquei ali na Pontes Rolantes, fiz a pesquisa de normas e ele dá os valores dependendo da classificação do equipamento. Por isso que é importante lá no nosso diagnóstico do projeto, ó, eu classifiquei o equipamento perante a norma, e isso tudo eu mostro para vocês como que a gente faz a busca desses dados, tá? Isso é para qualquer tipo de equipamento, né? Tem normas que classificam o equipamento e aí tu tem que buscar informações para poder classificar ele dentro dessa norma e aí fazer todo o projeto baseado nesses requisitos e restrições aqui. Tá bom, pessoal? Então, depois da validação, nós temos a fase da entrega técnica, onde nós entregamos todos os documentos, né, os detalhamentos de fabricação, nós entregamos o desenho de aprovação junto, tá? Nós entregamos todos os documentos mesmo, o requisito de, os requisitos e as restrições aqui do nosso diagnóstico, o desenho de aprovação, uma imagem do modelo 3D, detalhamento de fabricação, as análises de elementos finitos ali, mas eu tenho que comentar ainda com vocês que não é simplesmente mostrar ali a imagem do resultado, tem que fazer uma análise criteriosa sobre aquele resultado e aí mostrar o resultado da tua análise, tá? Então não é mostrar, dar um print screen da imagem aqui, ó, isso aqui não é uma análise de elementos finitos, eu dar um print screen na imagem e mandar para o cliente. Não, eu vou ter que fazer uma análise desse resultado, tá? Então, todos esses documentos, como RT de projeto, entre outros, tá? Lista de itens para manutenção, são enviados na fase da entrega técnica do projeto. Tá bom, pessoal? Então, essas são as fases que eu utilizo nos meus projetos mecânicos: diagnóstico do projeto, pré-projeto, projeto executivo, validação e entrega técnica. É isso que eu queria trazer para vocês aqui no aulão, para que vocês enxergassem isso aqui de forma prática, porque vai ser muito importante que eu vou trazer todas essas informações com mais detalhes, vou desvendar melhor essas etapas, né? Eu vou falar com vocês sobre as oportunidades que nós temos dentro da área de projetos mecânicos para tu poder trabalhar e ganhar dinheiro com projetos mecânicos e mostrar, né, mais detalhadamente cada uma dessas etapas. Então nós vamos ter um evento muito bacana de lives, tá? Que vai ser um mini curso de projetos mecânicos e eu vou passar para vocês mais adiante aí um e-mail com mais informações, como as datas, né, e o dia e o conteúdo de cada uma das aulas, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado da aula. Para quem não me conhece ainda das redes sociais, entra no Instagram, @eng.ericsouza, me segue lá, entra no meu canal do YouTube, se inscreve também, né? Já escreveu o teu e-mail, entra no canal do Telegram, eu trago semanalmente também conteúdos, tá, pessoal, sobre projetos mecânicos. Então fiquem ligados aí nas minhas redes sociais e também no e-mail de vocês, onde eu vou passar maiores informações, como as datas, tá, e o conteúdo de cada uma das aulas ao vivo, tá, pessoal? Não se esqueçam que é um evento ao vivo, né, e é muito interessante a participação de vocês, principalmente para o futuro de vocês, como projetista mecânico ou como engenheiro mecânico. Saibam que o projeto mecânico ele é importante para qualquer engenheiro, independente da área de atuação. Tem muitos engenheiros da área de manutenção que utilizam no seu dia a dia projetos mecânicos, até mesmo para fazer engenharia reversa, né, que é tu pegar uma peça que é de um fornecedor, por exemplo, lá do Japão, e aí eu preciso dessa peça, né, de forma rápida, não vou conseguir, eu faço a medição da peça, faço o modelamento 3D, faço detalhamento de fabricação e já fabrico em um fornecedor mais próximo. Então, tem área de manutenção, área de pesquisa e desenvolvimento, área de qualidade, né, utilizado em diversas áreas da engenharia mecânica, projetos mecânicos. E, infelizmente, as nossas universidades de engenharia mecânica, principalmente aqui no Brasil, não nos trazem essa visão prática de como é feito os projetos mecânicos e como devem ser feito isso na prática. Então, pessoal, a oportunidade está aí, o nosso evento vai ser muito bacana, espero a participação de todos ao vivo. Um grande abraço.
Espero que você tenha gostado desse aulão. Se você ainda não me conhecia, agora eu já posso te chamar oficialmente de Stakeholders. Eu chamo de Stakeholders todos os seguidores do meu perfil do Instagram, porque o Stakeholder é a pessoa que impacta ou é impactada por um projeto. E vocês, Stakeholders, são as pessoas mais importantes desse projeto que eu faço nas redes sociais. Eu queria aproveitar para te fazer um convite para um evento super especial que vai acontecer no meu Instagram, que eu vou chamar de mini curso de projetos mecânicos, onde eu vou dividir essas 5 fases em etapas, vou dar dicas sobre cada uma dessas etapas, vou falar sobre os projetos, sobre como construir a sua carreira com projetos mecânicos, entre outros assuntos muito importantes para o futuro da sua profissão. No último evento que eu fiz, que se chamou a Maratona do Engenheiro Projetistas, reunimos muitas pessoas ao vivo, onde rolou um networking muito bacana entre pessoas do Brasil inteiro e até mesmo de fora do Brasil. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de participar desse evento, que vai ser imperdível. Então, eu te vejo ao vivo no meu Instagram. Bora lá!